No início de 1914, da Alemanha percebia-se a Europa como um espaço onde os equilíbrios tradicionais estavam se rompendo rapidamente. O Reich, unificado apenas algumas décadas antes e já convertido na segunda potência industrial do mundo, observava o continente com uma mistura de orgulho e temor. Sua força militar era considerável, sua influência política se expandia e, ainda assim, em Berlim dominava a sensação opressiva de estar sendo encurralado. A Aliança Franco-Russa de 1892 pesava especialmente na mente dos estrategistas alemães. A França não havia renunciado ao sonho de recuperar a Alsácia e parte da Lorena, e a Rússia, que atravessava um período de crescimento demográfico e industrial extraordinário, parecia avançar para uma fortaleza quase inabarcável. O Reich via como, a cada ano, milhões de novos habitantes aumentavam a população russa, enquanto suas indústrias se modernizavam com a ajuda financeira francesa. Nos círculos militares alemães circulava a ideia de que, se esperasse demais, a Rússia alcançaria uma potência capaz de esmagar qualquer resistência. A essa inquietação somava-se a mudança repentina na postura britânica. Para a Alemanha, era desconcertante que o Reino Unido tivesse selado acordos tanto com a França em 1904 quanto com a Rússia em 1907. Embora em Berlim se acreditasse por muito tempo que a motivação britânica era deter o crescimento da frota alemã, na prática apenas importava um fato: a Entente havia se consolidado. O Reich ficava cercado por três potências que juntas representavam uma ameaça estratégica de magnitude inédita. A sensação de cerco adquiriu forma de obsessão. Muitos na Alemanha começaram a considerar que apenas uma ação rápida, talvez até mesmo uma guerra preventiva, poderia evitar um desequilíbrio irreversível na Europa. A atenção alemã voltou-se então para uma região que há anos ardia lentamente: os Balcãs. Ali, a Áustria-Hungria, o aliado mais importante do Reich, enfrentava o crescente desafio da Sérvia, cujo nacionalismo eslavo inspirava movimentos separatistas dentro do próprio império. Em Berlim, acompanhava-se com inquietação os sucessivos desastres diplomáticos austro-húngaros. A crise causada pelo golpe sérvio de 1903, que elevou os Karađorđević cada vez mais orientados para a França. A anexação da Bósnia-Herzegovina em 1908, que denunciava a fragilidade do panorama balcânico. E, sobretudo, o fortalecimento militar sérvio após as guerras balcânicas de 1912 e 1913. Para os dirigentes do Reich, estava claro que a estabilidade do aliado se deteriorava rapidamente. Se a Sérvia continuasse crescendo, a Áustria-Hungria, peça-chave do equilíbrio continental, poderia entrar em um colapso do qual a Alemanha não sairia ilesa. Nesse clima de inquietação, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foi recebido na Alemanha como um acontecimento definidor. Não por pesar pessoal, mas porque o episódio proporcionava a Viena o motivo que vinha buscando há tempos para deter a ameaça sérvia. Quando os investigadores austro-húngaros informaram que o ataque havia sido perpetrado por membros da Mão Negra com contatos no exército sérvio, em Berlim compreendeu-se imediatamente que o incidente não poderia ficar sem resposta. Um império aliado havia sido desafiado no coração mesmo dos Balcãs. Se a Áustria-Hungria não agisse com firmeza, seu prestígio desmoronaria, e com ele todo o sistema de segurança alemão. Por isso, quando Viena solicitou apoio, a Alemanha não hesitou. Entre 5 e 6 de julho, o Reich deu o que os historiadores chamariam depois de cheque em branco. Uma garantia absoluta para que a Áustria-Hungria agisse contra a Sérvia como julgasse conveniente. Para os dirigentes alemães, a oportunidade era excepcional. A Rússia ainda parecia enfraquecida após a guerra com o Japão, e, em Berlim, supunha-se que dificilmente acudiria imediatamente em auxílio da Sérvia. A França, acreditava-se, também não se aventuraria em uma guerra continental tão cedo, e o Reino Unido, ocupado na defesa marítima de seu império, provavelmente não entraria em um conflito provocado por tensões balcânicas. O ultimato austríaco enviado à Sérvia em 23 de julho foi examinado em Berlim com atenção. Suas exigências, extremamente duras, buscavam forçar uma renúncia sérvia que, na prática, a transformaria em um satélite de Viena.
mas a Sérvia rejeitou parte das condições. Quando, em 28 de julho, a Áustria-Hungria declarou guerra, a Alemanha observou o desenvolvimento da crise com uma mistura de determinação e apreensão. A dúvida dissipou-se rapidamente quando, 2 dias antes, a Rússia havia ordenado a fase preparatória de sua mobilização. Em Berlim, isso foi interpretado como uma ameaça direta. Uma Rússia armando-se significava para o Reich a confirmação de todos os seus medos acumulados durante a década. A Alemanha reagiu exigindo que a Rússia detivesse sua mobilização. Não ocorreu. Em 30 de julho, o czar ordenou a mobilização geral. Em Berlim, o conflito tornou-se inevitável. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Pouco depois, quando a França se recusou a permanecer neutra, a declaração de guerra alemã estendeu-se também a ela. Do ponto de vista alemão, as duas potências que, durante anos, haviam alimentado a sensação de cerco mobilizavam-se agora juntas, confirmando os piores presságios do Estado-Maior. O seguinte movimento estratégico decorria naturalmente do Plano Schlieffen. Para evitar lutar simultaneamente em 2 frontes, a Alemanha deveria neutralizar a França rapidamente. Esse objetivo implicava atravessar a Bélgica, um país que há décadas se encontrava sob neutralidade garantida pelas potências europeias. De Berlim, no entanto, não se via alternativa. A fronteira franco-alemã era demasiado estreita e fortemente fortificada. Para assegurar um avanço rápido em direção ao leste e enfrentar a Rússia antes que completasse seu deslocamento, era imprescindível atravessar o território belga. Por isso, em 2 de agosto, exigiu-se à Bélgica permitir a passagem do exército alemão. O ultimato prometia proteger suas fronteiras e compensações posteriores, mas Bruxelas recusou-se. A decisão alemã estava tomada, só restava avançar. Em 4 de agosto, os primeiros soldados do Kaiser cruzaram a fronteira belga. Da Alemanha concebia-se a necessidade de manter a velocidade de avanço a qualquer custo. O atraso equivalia a ficar preso em uma guerra prolongada, justamente o cenário que se queria evitar. Mas a resistência belga foi mais firme do que o previsto. Os alemães esperavam uma passagem rápida. Em vez disso, depararam-se com defesas obstinadas e reações civis que interpretaram, com temor herdado de experiências passadas, como atos de franco-atiradores irregulares. Em consequência, a violência se multiplicou. Cidades como Visé e Louvain foram duramente castigadas, e a destruição desta última, com sua histórica biblioteca reduzida a cinzas, provocou uma onda de indignação global. De Berlim, observavam-se com crescente desconforto os efeitos políticos daquelas ações. A neutralidade belga violada havia empurrado o Reino Unido para a guerra, uma reviravolta que a Alemanha desejava evitar. Dentro do Reich, no entanto, a reação inicial foi muito distinta. A mobilização foi recebida com um entusiasmo que surpreendeu até mesmo as autoridades. Nas cidades, multidões celebravam a entrada em guerra contra a Rússia. No campo, embora se temesse a falta de mãos para a colheita, predominava a ideia de que o conflito seria breve. De Berlim alimentava-se a expectativa de uma vitória rápida. O Plano Schlieffen prometia derrubar a França em poucas semanas, e no Oriente esperava-se que os russos demorassem o suficiente para mobilizar-se, de modo a não representar um perigo sério até então. Com a invasão da Bélgica em andamento, as preocupações deslocaram-se para a coordenação geral. A Alemanha confiava que a Áustria-Hungria, fortalecida pelo apoio do Reich, conseguiria impor-se na Sérvia sem desviar muitos recursos do fronte russo. Mas a mobilização russa avançava mais rápido do que o previsto e seu exército era, em tamanho, o maior da Europa. Embora mal equipado e gerido, sua massa numérica continuava sendo um fator que a Alemanha não podia ignorar. O equilíbrio estratégico que o Reich buscava manter, ou seja, golpear a França com força enquanto continha a Rússia com defesas mínimas, começava a tensionar-se desde os primeiros dias do conflito. Ainda assim, da Alemanha considerava-se que a guerra havia começado sob parâmetros favoráveis. França e Rússia enfrentavam agora abertamente o Reich, confirmando a ameaça que durante anos fora motivo de preocupação. A Áustria-Hungria, embora enfraquecida, permanecia de pé. E a disciplina e organização do exército alemão, junto com sua capacidade industrial, alimentavam a convicção de que, com determinação e rapidez, o cerco poderia ser rompido antes que se transformasse em uma armadilha mortal.
O Plano Schlieffen. O Estado-Maior alemão dedicou anos a estudar como enfrentar a ameaça representada por França e Rússia atuando juntas. A geografia do continente estabelecia limites evidentes. A fronteira ocidental com a França era estreita demais e estava densamente fortificada, o que impedia o desdobramento de toda a massa do exército alemão ali. Os planejadores compreendiam que um ataque frontal seria absorvido pelas defesas francesas, sem dar oportunidade de obter uma vitória rápida. Por isso, desde o final do século XIX, o general Alfred von Schlieffen concebia uma estratégia que evitasse esse choque direto e permitisse à Alemanha impor-se antes que a Entente consolidasse sua força combinada. O raciocínio começava com uma observação fundamental. A França dispunha de um território relativamente pequeno, o que permitia decisões militares rápidas se a guerra fosse levada para sua retaguarda. Em contrapartida, a Rússia era um gigante cuja mobilização levaria semanas. Essa diferença temporal tornou-se o eixo do plano. A Alemanha deveria concentrar a imensa maioria de suas forças no oeste, derrotar a França em questão de semanas e, uma vez alcançado esse objetivo, girar para o leste para enfrentar a Rússia, cujos preparativos militares eram considerados lentos e desordenados. De acordo com os cálculos alemães, as tropas deixadas no leste ficariam em estado de defesa e se encarregariam de conter os russos, enquanto o grosso do exército se dedicava a derrotar a França. Para que a manobra funcionasse, era indispensável evitar a linha fortificada francesa. Schlieffen propôs então um vasto movimento envolvente através da Bélgica. Atravessar esse país neutro permitiria às forças alemãs penetrar pelo norte, girar para o sudoeste e atacar a retaguarda francesa, empurrando o inimigo em direção aos Vosges. Os estrategistas alemães calculavam que essa incursão poderia garantir uma vitória total em 6 semanas. A rapidez era tudo. Cada dia perdido aumentava o risco de a Rússia completar sua mobilização, abrindo uma segunda frente insustentável. A neutralidade belga era um obstáculo diplomático sério. O Tratado de 1839 garantia sua independência e proibia sua violação. Mas dentro do Estado-Maior alemão prevalecia a convicção de que as necessidades estratégicas superavam qualquer compromisso internacional. Conscientes de que a Bélgica havia reforçado consideravelmente suas defesas, erguendo em cidades como Liège, Namur e Antuérpia alguns dos fortes mais modernos do mundo, os planejadores alemães entendiam que a invasão não seria um passeio militar. Ainda assim, estavam determinados a levar adiante o plano, mesmo que tivessem que burlar suas obrigações internacionais e enfrentar a resistência belga. A manobra alemã deveria ser executada com uma precisão quase mecânica. O flanco direito do exército, o mais numeroso, seria a força encarregada do grande rodeio. Ao avançar pela Bélgica, deveria empurrar para o sul e sudoeste, estendendo uma enorme curva que envolveria progressivamente o exército francês. A velocidade desse avanço determinava o sucesso. Era necessário manter uma pressão contínua para evitar que os franceses retraíssem suas forças de forma ordenada. O objetivo final era fechar a armadilha perto dos Vosges, destruindo ou neutralizando a maior parte do exército inimigo. Enquanto isso, as forças alemãs situadas na Alsácia e Lorena tinham a missão secundária de conter qualquer tentativa francesa de ataque frontal. O plano também dependia de uma avaliação otimista do tempo necessário para que a Rússia completasse seus preparativos. Segundo os cálculos alemães, a mobilização russa exigiria várias semanas. Essa estimativa, no entanto, demonstrou-se equivocada. A confiança excessiva na lentidão russa era um ponto fraco que logo teria graves consequências. Quando a Alemanha aplicou o plano em agosto de 1914, a invasão da Bélgica tornou-se o primeiro passo decisivo da campanha. As forças alemãs avançaram rapidamente, mas a resistência belga foi muito mais intensa do que o previsto. A necessidade de superar fortificações, desviar tropas e conter focos de resistência atrasou o movimento envolvente. Cada atraso corroía a margem temporal que Schlieffen considerara indispensável. Enquanto isso, no leste, a realidade começou a se impor sobre as previsões. Apesar de seu enorme tamanho e das dificuldades estruturais, a Rússia terminou sua mobilização muito antes do esperado. Em 11 de agosto, já estava pronta para operar contra a Alemanha, o que foi realmente catastrófico para o Estado-Maior alemão.
A ameaça russa obrigou a enviar tropas para a frente oriental, enfraquecendo o flanco direito encarregado da ofensiva decisiva na França. À medida que os alemães penetravam em território francês, novos problemas desaceleraram seu avanço. As linhas de abastecimento alongaram-se perigosamente, complicando o fornecimento de munições e alimentos. Para vigiar os territórios conquistados e conter a resistência, foi necessário deixar para trás unidades que originalmente estavam destinadas a participar da ofensiva principal. A isso somou-se o envio de reforços para o leste, necessário para frear o avanço russo. A força ofensiva alemã, que deveria ser avassaladora, começou a se diluir. Além disso, a falta de meios de comunicação modernos provocou falhas de coordenação dentro do dispositivo alemão, afetando o ritmo e a coerência do plano. Quando o exército do Kaiser chegou às proximidades de Paris, ainda gerava inquietação, mas já havia perdido parte de seu potencial. A Batalha do Marne, iniciada em 5 de setembro, revelou o desgaste acumulado. Durante 4 dias, alemães e franceses enfrentaram-se em uma frente de 250 quilômetros sem alcançar uma decisão clara. Finalmente, uma brecha no dispositivo alemão permitiu que o corpo expedicionário britânico atacasse com força, obrigando o exército alemão a se retirar em 9 de setembro. 3 dias depois, entrincheirou-se no Aisne. Para então, já estava evidente que o plano Schlieffen havia falhado. Em 14 de setembro, Moltke foi substituído por Erich von Falkenhayn. Sua destituição simbolizava o fim da estratégia idealizada por Schlieffen. O que fora concebido como uma campanha rápida de aniquilação transformou-se em uma guerra prolongada, com frentes estabilizadas e um futuro militar incerto. A Batalha das Fronteiras, 1914. O início da guerra confrontou os exércitos francês e alemão em uma série de choques que logo seriam conhecidos como a Batalha das Fronteiras. Enquanto o plano Schlieffen colocava em ação seu amplo movimento envolvente rumo à Bélgica, a França lançou sua própria estratégia ofensiva, convencida de que um ataque imediato poderia recuperar a Alsácia e a Lorena e romper a coesão do avanço alemão. O choque entre ambas as concepções, que incluíam o ataque rápido francês e a profunda manobra alemã pelo norte, marcou as primeiras semanas do conflito e determinou a transição para o impasse das trincheiras que dominaria os anos seguintes. A França entrou na guerra com uma doutrina que privilegiava a ofensiva a qualquer custo. O exército francês considerava que o espírito de ataque, a energia moral e a vontade nacional poderiam superar até mesmo as defesas mais sólidas. Essa confiança refletia-se nos uniformes, calças vermelhas e jaquetas azuis, vistosos em tempos de paz, mas perigosamente visíveis sob o fogo inimigo. Os franceses avançaram com arrojo, mas também com táticas rígidas que não tardariam a enfrentar a realidade da artilharia moderna e das metralhadoras. Enquanto isso, a Alemanha executava sua penetração através da Bélgica, encontrando mais resistência do que o previsto e atrasando os tempos que Schlieffen havia imaginado como cruciais. Ainda assim, as forças alemãs continuavam empurrando para o sul na esperança de envolver o exército francês antes que este pudesse se reorganizar. As primeiras semanas mostraram um movimento constante em direção ao território francês, onde ambos os exércitos ajustavam suas linhas e buscavam posições vantajosas para o choque inevitável. À medida que os alemães adentravam a França, as dificuldades logísticas começaram a se acumular. As linhas de abastecimento se estendiam e o suprimento de munições e alimentos se tornava mais complicado. Tropas que deveriam sustentar o ímpeto ofensivo eram desviadas para vigiar territórios conquistados e conter os belgas em Antuérpia. Além disso, outras unidades precisavam ser enviadas com urgência à frente oriental, onde os russos haviam completado surpreendentemente rápido sua mobilização. Todos esses fatores reduziram a força do golpe alemão no oeste, tornando seu avanço menos decisivo do que o planejado. O choque direto entre alemães e franceses se intensificou no final de agosto e início de setembro. A França lançou ataques sucessivos na Alsácia e Lorena, tentando recuperar território perdido e obrigar a Alemanha a retirar forças do norte. Embora algumas ofensivas iniciais tenham alcançado avanços limitados, o exército alemão respondeu com contra-ataques contundentes. As perdas francesas foram altas,
e ficou claro que a artilharia alemã e seus sistemas de defesa tornavam extremamente custosos os assaltos frontais. No entanto, essas ofensivas francesas alcançaram em parte seu objetivo. Desviaram recursos alemães em um momento crítico, contribuindo para desgastar sua capacidade ofensiva em grande escala. Quando o avanço alemão alcançou os arredores de Paris, a situação geral tornou-se crítica. As forças alemãs chegavam cansadas e parcialmente descoordenadas, e os franceses, longe de se abater, reorganizavam-se rapidamente. Nesse ponto, os confrontos da Batalha das Fronteiras derivaram para um choque mais amplo, a Batalha do Marne, que começaria em 5 de setembro. Mas antes desse momento decisivo, já haviam ocorrido combates intensos em regiões como Meaux, Dammartin e os pântanos de Sangon. Entre Dammartin e Meaux, ambos os exércitos protagonizaram ataques contínuos sob tempestades de metralha e artilharia. Nenhum dos lados conseguiu sucessos destacados. Os franceses sofriam especialmente devido à visibilidade de seus uniformes e seus ataques em formação fechada, que os tornavam alvos fáceis. O assalto à baioneta, símbolo da doutrina ofensiva francesa, rapidamente foi superado pela realidade industrial da guerra moderna. Nos pântanos de Sangon, a situação foi semelhante. Os franceses avançavam lentamente, sob um fogo que tornava quase impossível qualquer progresso significativo. As perdas em ambos os lados foram enormes. O suprimento tornou-se um teste crítico. A França teve que utilizar até os famosos táxis de Paris para transportar reforços e munições para a frente. Esse recurso improvisado não apenas ilustrou a urgência da situação, mas também o esforço coletivo que o país estava disposto a realizar para deter o avanço alemão. A tensão aumentava dia após dia, enquanto a enorme extensão da frente tornava cada vez mais difícil sustentar as operações. Em 9 de setembro, com a pressão francesa aumentando e uma brecha aberta pela intervenção do Corpo Expedicionário Britânico, o exército alemão começou a se retirar. A batalha, que havia começado como uma tentativa de impor um desfecho rápido, transformava-se em um recuo forçado. O desgaste acumulado era evidente. Os alemães se entrincheiraram no Aisne 3 dias depois, marcando o fim da fase móvel da campanha e o início do impasse. O fracasso alemão em obter uma vitória decisiva resultou no colapso definitivo do Plano Schlieffen. Moltke, já enfraquecido pela magnitude dos problemas de coordenação e pelo impacto do avanço russo, foi substituído por Erich von Falkenhayn em 14 de setembro. A estratégia alemã havia atingido seu limite. As forças não conseguiram envolver os franceses como previsto, e a resistência, combinada com a geografia, as comunicações deficientes e o cansaço das tropas, impediu uma resolução rápida da guerra. A Batalha de Verdun, 1916. O ataque alemão a Verdun foi adiado repetidas vezes pelo mau tempo, enquanto a inteligência francesa começava a perceber que se preparava uma ofensiva de enorme magnitude. Cada dia de adiamento permitia aos defensores melhorar seu estado de alerta, embora sem a artilharia e os reforços necessários para resistir com garantias. Em 19 de fevereiro, a chuva cessou. No dia seguinte, um sol quente secou a lama. E na manhã de 21 de fevereiro de 1916, a batalha começou com um bombardeio monumental. Durante toda a manhã e parte da tarde, o fogo alemão arrasou o setor e no Bois de Cor, um quadrado de apenas 500 por 1000 jardas, caíram cerca de 80.000 projéteis antes que a infantaria alemã se colocasse em movimento. A devastação era tal que, se os alemães tivessem atacado em massa desde o início, teriam ultrapassado as posições francesas em todo o frente de 8 milhas. No entanto, o conceito tático de Falkenhayn baseava-se na destruição prévia mediante artilharia. A infantaria deveria avançar apenas depois que as defesas francesas tivessem sido pulverizadas. Ainda assim, Dryant, que havia preparado meticulosamente seu setor, conseguiu que parte de seus homens sobrevivessem ao inferno inicial. Ele e metade de suas tropas resistiram até o dia seguinte, quando ondas de infantaria alemã finalmente conseguiram ultrapassá-los. Avanços semelhantes ocorreram nos flancos do Bois d'Escaut. As linhas exteriores francesas começavam a desmoronar sob o fogo e a pressão numérica, obrigando os defensores a recuar em direção aos antigos fortes de Vaux e Douaumont, situados nas elevações que dominavam a rota para Verdun.
Em 23 de fevereiro, o desastre francês tornou-se evidente em uma mensagem enviada por um tenente da 72ª Divisão. O comandante e todos os chefes de companhia morreram. Meu batalhão foi reduzido a 180 homens de 600. Não tenho munição nem comida. O que devo fazer? A resposta era inevitável. Sem reforços, nada podia ser feito. No dia seguinte, toda a linha exterior foi ultrapassada. Muitos defensores, superados pelo terror, abandonaram suas posições e fugiram para a retaguarda. Apenas os fortes de Vaux e do Aumont se mantinham como pontos de resistência na encosta que protegia o acesso direto a Verdun, e, sobretudo, as pontes do rio Mosa, sem as quais a defesa não poderia ser sustentada. Em 25 de fevereiro, Douaumont caiu. Não foi capturado mediante um assalto massivo, mas por um episódio quase fortuito. Um sargento alemão do 24º Regimento de Brandemburgo, projetado acidentalmente dentro do fosso pela explosão próxima de um projétil, decidiu explorar o interior do forte. Ali encontrou apenas alguns poucos defensores franceses, aos quais convenceu a se render. A notícia da queda do forte espalhou-se rapidamente, provocando pânico em Verdun e entre os reforços que começavam a chegar. Depósitos de comida foram saqueados diante de rumores de que as pontes sobre o Mosa haviam sido minadas para uma retirada geral. Verdun parecia prestes a colapsar. Paradoxalmente, a perda de Verdun poderia ter sido benéfica para a França. A cidade havia se transformado em uma armadilha mortal, enquanto o terreno posterior, arborizado e acidentado, oferecia melhores possibilidades defensivas com menos baixas. Mas naquele mesmo 25 de fevereiro chegou a Verdun o general de Castelnau, enviado por Joffre. Após avaliar a situação, decidiu que a frente deveria ser mantida a todo custo. A defesa de Verdun transformava-se assim em um símbolo da capacidade francesa de sustentar a guerra e preservar a moral nacional. O comando tático foi confiado a Philippe Pétain, que assumiu imediatamente e deu a ordem. Assumi o comando. Digam isso às suas tropas. Resistam. Pétain identificou 2 requisitos essenciais: coordenar a artilharia que colocou sob controle direto e assegurar um fluxo contínuo de suprimentos. Desde então foram os alemães que sofreram um dilúvio constante de projéteis, enquanto tentavam avançar pelos estreitos vales do Mosa. Atrás da frente, a única estrada para Bar-le-Duc foi transformada em uma rota de abastecimento exclusiva para caminhões. 3.500 veículos diários transportavam as 2.000 toneladas de suprimentos necessárias. Qualquer caminhão avariado era lançado à valeta para evitar interrupções. Em pouco tempo, 12.000 caminhões circulavam pela que seria conhecida como a Voie Sacrée, a Estrada Sagrada de Verdun. Falkenhayn queria obrigar a França a travar uma batalha santificada, mas não havia previsto o fervor com que o inimigo responderia. Em 27 de fevereiro, os alemães registraram nenhum sucesso em parte alguma. O 20º Corpo Francês, o chamado Corpo de Ferro, sacrificava-se defendendo cada metro de terreno. Entre seus feridos e prisioneiros encontrava-se Charles de Gaulle, jovem oficial então desconhecido. Os alemães tentaram ganhar impulso levando sua artilharia mais perto da frente, através de terreno saturado, onde cada peça necessitava de enormes equipes de cavalos. O desgaste era brutal. 7.000 cavalos morreram em um único dia. Apesar do peso crescente do fogo alemão, a linha francesa não cedeu. Em 27 de fevereiro, os alemães haviam avançado apenas 4 milhas e ainda estavam à mesma distância de Verdun, sem capacidade de romper a frente. No final de fevereiro, Falkenhayn e o príncipe herdeiro alemão, comandante no setor, avaliaram a situação e propuseram ampliar a ofensiva para a margem ocidental do Mosa. Ali erguiam-se as alturas do Mort-Homme e da Côte 304, de onde a artilharia francesa castigava as tropas atacantes. O terreno mais aberto prometia avanços fáceis. Em 6 de março, o ataque inicial conseguiu fazer a 67ª Divisão Francesa recuar, mas os contra-ataques recuperaram o terreno e a linha estabilizou-se novamente. Na margem oriental, o povoado de Vaux mudou de mãos 13 vezes durante março, sem que o forte vizinho caísse. Tanto franceses quanto alemães aprendiam que os fortes, mesmo antigos, podiam resistir a bombardeios sustentados se estivessem bem guarnecidos.
No começo de abril, Falkenhayn compreendeu que não alcançaria uma vitória por desgaste sem submeter seu próprio exército a perdas comparáveis. O ataque inicial havia sido detido diante das fortificações externas. A ofensiva sobre a margem ocidental não progredia. Ordenou-se então um ataque geral ao longo de uma frente de 20 milhas, iniciado em 9 de abril. Durante 4 dias, houve avanços limitados, até que a chuva paralisou as operações. No setor do Morteau, os alemães alcançaram o que acreditaram ser o cume, apenas para descobrir que se tratava de uma elevação secundária. A luta transformou-se em um combate de artilharia. Um oficial francês do 146º Regimento, Augustin Cochin, descreveu como passou os dias de 9 a 14 de abril sem ver um único alemão preso em uma trincheira alagada. Vários meio loucos, já sem responder quando eu lhes falava. Durante maio, os alemães retomaram o esforço sobre o Morteau. Em 8 de maio, capturaram o cume real, mas não conseguiram desalojar os franceses das encostas imediatas. A linha final de resistência delineada por Pétain havia sido rompida, mas o avanço era demasiado lento. As baixas alemãs já ultrapassavam 100 mil, e embora os franceses sofressem perdas equivalentes, os alemães as suportavam nas mesmas divisões, enquanto a França rotacionava unidades sem descanso. Algumas divisões alemãs permaneceram em Verdun de fevereiro a maio, acumulando perdas superiores a 100% de sua força original devido a reposições sucessivas. A política francesa de defesa ativa gerou choques contínuos. Em 8 de maio, uma explosão fortuita em Douaumont, onde explodiu um depósito de munição alemão, animou os franceses a tentar a reconquista do forte em 22 de maio. Conseguiram penetrar nas obras externas e escalar as paredes, mas foram repelidos no dia seguinte. No início de junho, os alemães organizaram um esforço decisivo em direção ao Fort Vaux. Entre 1º e 7º de junho, cercaram o forte, cortaram toda a comunicação e o atacaram seção por seção, até que o comandante francês, Raynal, exausto e sem água, rendeu-se. Em um gesto cavalheiresco, os alemães lhe ofereceram as honras de guerra e o príncipe herdeiro entregou-lhe uma espada em substituição à que havia perdido. Nessa altura, o comando direto havia passado de Pétain para Nivelles, cujo domínio da artilharia começava a inclinar a balança. Apesar disso, os alemães continuaram pressionando em direção a Souville e Tavannes. De Souville, o caminho para Verdun era uma descida direta de apenas 2,5 milhas. Em 22 de junho, antes do assalto, os alemães lançaram um bombardeio com gás Green Cross, afetando 600 dos 1.800 canhões franceses. O ataque, executado pelo Alpenkorps, obteve avanços significativos. Até mesmo um soldado afirmou ter visto os telhados de Verdun a partir das alturas. Mas o avanço foi detido. O terreno acidentado e a falta de água forçaram a retirada noturna. O dia 23 de junho marcou o ponto culminante e crítico da ofensiva. Para então, 20 milhões de projéteis haviam caído sobre o setor. A paisagem estava irreconhecível. Florestas reduzidas a lascas, povoados desaparecidos, o solo perfurado por crateras sobrepostas. As perdas ultrapassavam 200 mil mortos e feridos para cada lado. Verdun havia se transformado em um inferno sem possibilidade de vitória decisiva. Em 11 de julho, um último ataque alemão alcançou Souville, mas foi repelido. Depois desse dia, a Alemanha abandonou a tentativa de destruir o exército francês em Verdun e passou à defensiva. Em outubro, a França retomaria a iniciativa. Em 24 de outubro, Douaumont seria reconquistado. E em 15 de dezembro, uma ofensiva maior recuperaria a maior parte do terreno perdido. Para então, o foco da frente ocidental já havia se deslocado para outra batalha, o Somme. A Batalha do Somme, 1916. Após o esgotamento em Verdun e o enfraquecimento do prestígio de Falkenhayn, a condução alemã enfrentava um novo desafio. Uma grande ofensiva aliada que transferiria o peso da frente ocidental para o Somme. Enquanto Verdun revelava as limitações do alto comando alemão, a frente do Somme permanecera relativamente silenciosa desde 1914, transformada em um setor onde as defesas germânicas haviam sido aperfeiçoadas sem interrupção. Ali, as divisões alemãs haviam escavado profundos refúgios a 30 pés sob terra
quase imunes a bombardeios, abastecidos e comunicados por cabos enterrados. A superfície estava protegida por um complexo emaranhado de metralhadoras, trincheiras e densas barreiras de arame. Em contraste, o lado aliado carecia de preparação equivalente. A linha havia sido ocupada pelos franceses até agosto de 1915, tratada como setor tranquilo e depois herdada pelos britânicos que, embora mais agressivos, ainda não haviam desenvolvido a infraestrutura para uma ofensiva massiva quando Haig assumiu o comando. Sob sua direção, a retaguarda foi transformada por completo. Novas estradas, depósitos de munição, posições de artilharia e acampamentos militares se estenderam entre Albert e Amiens, criando um enorme dispositivo para o ataque de verão. A ofensiva seria conduzida pelo 4º Exército Britânico e por tropas francesas ao sul do rio Somme. A maioria das divisões eram unidades novas, produto do recrutamento massivo promovido por Kitchener. Havia batalhões formados por grupos de voluntários que se alistaram juntos, os chamados PAUs, sem experiência em combate. Até as baterias de artilharia careciam de rodagem real. Entre as unidades mais singulares estavam os Ulstermen da 36ª Divisão, antigos voluntários protestantes irlandeses que mantinham um forte espírito marcial, embora sua experiência na guerra moderna fosse quase nula. Haig concebeu a operação com um objetivo simples: quebrar a linha alemã. Para isso, planejou um bombardeio preparatório de uma semana que consumiria 1 milhão de projéteis. Confiava que, após tamanho castigo, os alemães ficariam incapacitados de resistir. Quando o fogo cessasse em 1º de julho, a infantaria avançaria em linha reta, sem recorrer a manobras de fogo e movimento. A convicção de que o inimigo estaria atordoado levou a ordenar um avanço limpo, em ondas, com passo constante, cada linha somando impulso à anterior. Rawlinson, ao comando do ataque, tinha expectativas mais limitadas, um avanço em mordidas sucessivas, mas compartilhava a fé no efeito devastador da artilharia. Havia sido acumulado quase 3 milhões de projéteis, destinados a 1.000 canhões de campanha e mais de 400 pesados. Os primeiros deveriam cortar o arame inimigo. Os segundos deveriam destruir refúgios contra baterias e fortins. Em teoria, o ataque apoiaria-se em um creeping barrage, uma cortina de fogo móvel que avançaria 50 jardas por minuto à frente da infantaria. A realidade se impôs de maneira brutal. Os refúgios alemães resistiram quase intactos. Um reconhecimento britânico na noite de 26 de junho de 1967 já havia alertado que os dugouts estão bem. Os alemães permanecem ali o tempo todo completamente protegidos. O arame, longe de ser cortado, enrolou-se ainda mais, pois os projéteis que não detonavam ao contato com o arame o lançavam ao ar para cair formando obstáculos mais densos. Em setores inteiros, os oficiais alemães observaram como a preparação britânica havia falhado em abrir brechas reais. O uso do creeping barrage era problemático. Sem rádios táticos, a artilharia devia seguir horários pré-estabelecidos. Temendo atingir suas próprias tropas, os artilheiros deixavam espaço demais entre seus levantamentos. Com frequência, quando os soldados avançavam, o fogo já havia ultrapassado as trincheiras alemãs, permitindo que as metralhadoras germânicas reaparecessem exatamente a tempo para disparar contra as linhas britânicas expostas. Em alguns setores, o fogo foi levantado mesmo antes de o ataque começar, deixando a infantaria sem qualquer proteção ao atravessar terra de ninguém. Com esse cenário, chegou a manhã de 1º de julho de 1916, um dos dias mais sangrentos da história militar. O relato dos lugares onde os soldados caíram revela o destino de milhares de recrutas que avançaram ombro a ombro. A maioria morreu no mesmo terreno de onde havia partido. As cenas descritas pelos sobreviventes mostram a magnitude do desastre. Longas filas de jovens carregando 60 libras de equipamento, batalhões avançando alegremente, até chutando bolas de futebol em desafio teatral, e então a revelação repentina do arame intacto. Ao passar a barricada, os alemães emergiram de seus refúgios, uma ação que haviam ensaiado centenas de vezes, arrastando metralhadoras para os parapetos para abrir fogo imediato. Um soldado alemão, F. L. Cassel, lembrava ter ouvido o grito do sentinela: "Estão vindo!", seguido do estrondo das armas e da visão dos atacantes britânicos avançando lentamente, completamente expostos.
Em muitos setores, as metralhadoras alemãs ultrapassaram até mesmo a própria linha britânica, atingindo tropas que ainda não haviam saído de suas trincheiras. Os relatos britânicos concordam. Homens que caminhavam em filas desaparecendo quase imediatamente sob uma chuva de impactos. Brigadas inteiras, como os Tyneside Irish, paralisadas por perdas horríveis mesmo antes de deixar suas posições iniciais. O resultado foi catastrófico. Dos 100.000 soldados que atravessaram terra de ninguém, 20.000 não retornaram, outros 40.000 voltaram feridos. Algumas unidades praticamente deixaram de existir. Enquanto isso, as baixas alemãs naquele dia não ultrapassaram 6.000 homens, uma quantidade ínfima comparada à britânica. Um regimento alemão perdeu apenas 180 de 3.000 soldados em 1º de julho, enquanto a 4ª Divisão Britânica, que o atacava, sofreu mais de 5.000 baixas. Mas o alto comando alemão, apesar do sucesso tático, ficou alarmado. Em um setor havia-se perdido terreno, e Falkenhayn reagiu com severidade, substituindo o chefe de Estado-Maior do 2º Exército pelo coronel von Lossberg, especialista em defesa. Lossberg instaurou a defesa em profundidade, uma frente avançada escassa em tropas, refúgios dispersos, linhas flexíveis e contra-ataques imediatos a partir de reservas situadas atrás. Aquela reorganização garantiria que os avanços britânicos fossem superficialmente custosos e estrategicamente insignificantes. Os britânicos retomaram o ataque em 14 de julho, conseguindo avanços em Bazentin Ridge, Mametz Wood e Contalmaison. O uso do horário noturno permitiu uma surpresa parcial, mas os contra-ataques alemães e a impossibilidade de explorar uma ruptura consolidada impediram maiores progressos. Australianos, sul-africanos e outras forças do Império ampliaram a ofensiva durante julho e agosto, tomando Pozieres e Delville-Wood. Ainda assim, os combates se reduziram a uma sucessão de assaltos sangrentos por pequenas vilas e bosques arrasados: Guillemont, Ginchy, Morval, Flers, Martinpuich. Para 31 de julho, os alemães haviam perdido 160.000 homens, enquanto britânicos e franceses superavam os 200.000. No entanto, a linha havia se movido apenas 3 milhas desde o início. Na metade norte do setor, nada havia se movido. Em setembro, apareceu uma novidade tecnológica: o tanque. Projetados para atravessar trincheiras, esmagar arame farpado e fornecer fogo direto, fizeram sua estreia em 15 de setembro, perto de Flers-Courcelette. Dos 49 tanques disponíveis, apenas 36 alcançaram a linha de partida. Muitos ficaram inutilizados por avarias ou fogo inimigo. No entanto, sua aparição causou pânico nas trincheiras alemãs e permitiu um avanço de 3.500 jardas antes que a ofensiva fosse interrompida. Apesar disso, a incapacidade técnica e a resistência alemã transformaram esse sucesso inicial em algo limitado. Outubro e novembro retornaram ao padrão de desgaste. A chuva transformou o terreno calcário em lama espessa, dificultando movimentos e suprimentos. Os ataques se repetiram em Thiepval, Transloy e no Vale do Ancre, mas o ganho territorial foi mínimo. Para 19 de novembro, quando a ofensiva foi suspensa, a linha mais avançada encontrava-se apenas 7 milhas à frente do ponto de partida original. As baixas totais do Somme superaram 600.000 alemães e 600.000 aliados. O que para a França ficou ofuscado por Verdun, para a Grã-Bretanha transformou-se em sua maior tragédia militar moderna. As divisões de voluntários, os PAUs e Chums, que haviam marchado para o combate com entusiasmo patriótico, ficaram dizimadas. As lápides que hoje marcam a antiga linha de 1º de julho ainda são um mapa do sacrifício. O Somme fechou definitivamente a era do otimismo e abriu a porta para uma guerra de desgaste interminável, onde o sangue substituiria a manobra. A Frente Oriental e a derrota russa. A ofensiva russa na Prússia Oriental foi uma das primeiras grandes ameaças ao plano alemão elaborado por Moltke para a guerra em 2 frentes. Apenas algumas semanas após o início do conflito em 1914, 2 exércitos do Império Russo entraram em território alemão pelo leste, colocando em perigo a região da Prússia Oriental, parte fundamental do coração geográfico do Reich. Os russos mobilizaram o 1º Exército, sob o comando do general Paul von Rennenkampf, e o 2º Exército, liderado pelo general Alexander Samsonov.
com a intenção de aproveitar a relativa fraqueza das defesas alemãs nesse setor e obrigar o exército alemão a desviar recursos críticos da frente ocidental. Após uma primeira escaramuça na Batalha de Stallupönen, onde o comandante alemão Hermann von François deteve o avanço russo com sucesso inicial, e a subsequente Batalha de Gumbinnen, na qual as tropas russas derrotaram as alemãs, o comando alemão enfrentou uma situação crítica. O general Maximilian von Prittwitz, que comandava o 8º Exército Alemão na Prússia Oriental, ordenou a retirada para o rio Vístula, abandonando o território alemão sem um combate decisivo. A inquietação causada por essa retirada levou à substituição de Prittwitz e de seu assistente. Em seu lugar, foi nomeado o general Paul von Hindenburg e, como chefe de seu Estado-Maior, o coronel Erich Ludendorff, com instruções claras de deter os russos antes que seu avanço pudesse se consolidar. A batalha principal começou no final de agosto de 1914, quando o 8º Exército Alemão executou um movimento rápido e concentrado com o objetivo de isolar e destruir o 2º Exército Russo de Samsonov. Embora os exércitos russos combinados superassem numericamente as forças alemãs, os planos russos não estavam bem coordenados e suas comunicações eram deficientes. Isso permitiu aos alemães interceptar e decifrar mensagens russas não criptografadas, proporcionando-lhes conhecimento crucial dos movimentos e posições do inimigo e facilitando a preparação de uma manobra envolvente. De 26 a 30 de agosto de 1914, perto da localidade de Allenstein, na Prússia Oriental, ocorreu a Batalha de Tannenberg. Hindenburg e Ludendorff concentraram suas forças para atacar o 2º Exército Russo antes que o 1º Exército pudesse se unir a ele. Utilizando trens para mover rapidamente unidades de um flanco ao outro e explorando a má coordenação entre os generais russos, as tropas alemãs conseguiram cercar as forças de Samsonov e forçar uma retirada desordenada que terminou em tragédia para os russos. A maior parte do 2º Exército foi praticamente destruída e o número de baixas russas foi enorme, incluindo milhares de mortos, feridos e prisioneiros. O próprio general Samsonov suicidou-se após a derrota. A vitória alemã em Tannenberg teve um impacto profundo na moral do exército do Kaiser e na percepção do público alemão. Embora a batalha tenha ocorrido perto de Allenstein, não na localidade de Tannenberg, Hindenburg a nomeou assim por razões de propaganda, evocando a histórica derrota infligida séculos antes aos cavaleiros da Ordem Teutônica na batalha homônima de 1410. Apesar de ser uma batalha de dimensões estratégicas relativamente limitadas, seu resultado proporcionou renome imediato aos comandantes alemães e fortaleceu a reputação de Hindenburg e Ludendorff. Após o triunfo em Tannenberg, os alemães continuaram com operações ofensivas na Prússia Oriental. Em setembro de 1914, na primeira Batalha dos Lagos Masurianos, as forças alemãs também obrigaram o 1º Exército Russo a recuar. Isso consolidou o controle alemão do leste da Prússia e forçou a retirada da maioria das forças russas para o leste e sudeste, assegurando temporariamente a fronteira oriental do Reich e permitindo que a Alemanha concentrasse novamente a maior parte de seu esforço na frente ocidental. Durante os anos seguintes, a frente oriental continuou ativa, mas a luta não alcançou o mesmo nível de notoriedade que no ocidente. No entanto, houve múltiplas campanhas e batalhas importantes, incluindo a ofensiva de Brusilov em 1916, na qual os russos infligiram severas perdas aos austro-húngaros e obrigaram a Alemanha a desviar tropas para estabilizar a linha. Essas ações desgastaram gradualmente o exército russo, que já enfrentava problemas de abastecimento, logística deficiente e dificuldades de transporte no vasto território oriental do Império. Isso, combinado com tensões internas crescentes, enfraqueceu a capacidade de combate da Rússia à medida que a guerra avançava. A chegada de 1917 marcou um ponto de inflexão definitivo. O Império Russo, sobrecarregado pelas enormes perdas humanas, problemas econômicos e crises políticas, começou a se desintegrar internamente. Os distúrbios, a escassez de alimentos e a insatisfação generalizada levaram à queda do czar Nicolau II na Revolução de Fevereiro daquele ano. O novo governo provisório continuou a guerra, mas sua legitimidade era frágil e incapaz de sustentar eficazmente o esforço bélico.
Isso agravou ainda mais a situação do exército russo, desmoralizado e cada vez menos coeso, que começou a experimentar deserções em massa e uma notável perda de disciplina. Em outubro de 1917, a Revolução Bolchevique liderada por Lenin tomou o poder, prometendo retirar a Rússia do conflito. Isso culminou na assinatura do Tratado de Brest-Litovsk em março de 1918, pelo qual a Rússia concordou em se retirar formalmente da guerra em condições altamente favoráveis às potências centrais. Dessa forma, a Alemanha conseguiu liberar forças consideráveis que até então estavam destinadas à frente oriental, podendo realocá-las nos frontes mais críticos, especialmente o ocidental. A entrada dos Estados Unidos na Guerra 1917. A intensificação da guerra marítima desempenhou um papel decisivo na mudança que o conflito sofreu no início de 1917. Há meses, o governo alemão avaliava a possibilidade de retomar a guerra submarina irrestrita, uma política que permitia atacar sem aviso prévio qualquer navio que navegasse em áreas consideradas hostis. A pressão naval britânica dificultava a manutenção do abastecimento interno do Reich, e figuras influentes do comando alemão acreditavam que apenas um golpe decisivo contra as rotas de suprimento da Entente permitiria alcançar a vitória antes que o desgaste interno se tornasse irreversível. O raciocínio era simples. Se os U-boats afundassem tonelagem aliada e neutra suficiente, o Reino Unido seria obrigado a solicitar a paz. No entanto, essa política acarretava um risco evidente. Provocar os Estados Unidos, que ainda mantinham uma posição de neutralidade vigilante. Em 31 de janeiro de 1917, a Alemanha notificou oficialmente Washington de que retomaria a guerra submarina irrestrita. A partir desse momento, qualquer embarcação que navegasse em águas próximas aos territórios controlados pela Entente poderia se tornar alvo. Os ataques começaram imediatamente, e em poucas semanas vários navios com cidadãos americanos foram afundados. A reação nos Estados Unidos foi imediata. Cresceu a pressão política interna, a indignação pública e a percepção de que o Reich agia com uma agressividade incompatível com a neutralidade norte-americana. O clima se agravou quando veio à tona o telegrama Zimmermann, uma mensagem diplomática que a Alemanha havia enviado ao México, propondo uma possível aliança contra os Estados Unidos caso este decidisse entrar na guerra. A proposta incluía a possibilidade de apoiar o México na recuperação de territórios perdidos décadas antes, como Texas, Arizona e Novo México. Quando a mensagem foi interceptada e publicada, a opinião pública americana se voltou quase unanimemente para a necessidade de intervenção. A administração de Woodrow Wilson, que até então havia tentado manter o país fora do conflito europeu, concluiu que a postura alemã tornava a neutralidade uma posição insustentável. Em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a declaração de guerra contra a Alemanha. Para o Reich, esse fato transformou de maneira irreversível o equilíbrio estratégico. Embora as tropas americanas não chegassem à frente em grande número até 1918, a simples entrada do país no conflito significava que a Alemanha enfrentaria uma potência industrial capaz de produzir armas, alimentos, munições e equipamentos a um ritmo que superava de longe o de qualquer nação europeia. Em termos de recursos, o Reich se deparou com um adversário praticamente impossível de desgastar. Dentro da Alemanha, o impacto psicológico e político foi imediato. Documentos do período mostram como 1917 foi um ano de tensões crescentes para a sociedade alemã. A escassez de alimentos, os efeitos do bloqueio naval britânico e o cansaço da população se intensificaram justamente quando se esperava que a guerra submarina produzisse resultados rápidos. No entanto, o afundamento em massa de navios não levou o Reino Unido a se render. Pelo contrário, incentivou os aliados a redobrarem esforços e provocou a entrada dos Estados Unidos. As dificuldades internas tornaram-se visíveis em múltiplas frentes. Greves e protestos aumentaram, especialmente nas zonas industriais, onde as condições de trabalho se deterioravam à medida que a guerra avançava. A moral dos trabalhadores caiu, e os relatórios do governo alemão descrevem um clima social cada vez mais instável. Tudo isso ocorreu em paralelo ao desgaste do exército na frente ocidental,
onde os combates de 1917, como os de Passchendaele, consumiram recursos e vidas sem produzir avanços significativos. Nesse contexto, a entrada dos Estados Unidos significou para a Alemanha não apenas a chegada futura de milhões de soldados frescos, mas também um golpe político interno. A população começou a duvidar das promessas oficiais de uma vitória próxima. A confiança no comando militar, que até então havia mantido a coesão do Estado, começou a se desgastar gradualmente ao constatar que as expectativas depositadas na guerra submarina não se cumpriam. O alto comando alemão compreendeu que deveria agir rapidamente antes que os americanos pudessem deslocar um exército numericamente significativo para a Europa. A estratégia de 1917 concentrou-se, portanto, em tentar alcançar uma vitória decisiva no Oeste antes que a balança demográfica e material se inclinasse de forma definitiva. As operações daquele ano foram intensas, mas essencialmente defensivas, em parte devido à necessidade de reorganizar e redistribuir recursos. Enquanto isso, os Estados Unidos avançavam em seu processo de mobilização. A capacidade industrial do país, que já era considerável antes da guerra, expandiu-se rapidamente assim que a economia foi transformada para o esforço bélico. O fornecimento de materiais à Entente aumentou de forma substancial, reforçando França e Reino Unido em um momento em que ambos os países lidavam com o desgaste acumulado após quase 3 anos de guerra. A Alemanha, ao contrário, entrava em uma fase de desgaste crítico. Para o final de 1917, o governo alemão enfrentava pressões econômicas e sociais que ameaçavam a estabilidade interna. A entrada dos Estados Unidos agravou essas tensões, pois eliminava a possibilidade de uma vitória por desgaste. Se até então a Alemanha podia esperar que a Entente colapsasse primeiro, após abril de 1917 a equação se inverteu. Qualquer prolongamento do conflito só favorecia os aliados. Nesse contexto, a Revolução Russa e o colapso da Frente Oriental, embora benéficos para a Alemanha em termos militares, não compensaram a nova situação criada pela intervenção americana. A assinatura do armistício com a Rússia em dezembro de 1917 e do Tratado de Brest-Litovsk em 1918 liberou tropas alemãs, mas essas forças adicionais não equilibravam a magnitude do poder industrial e humano dos Estados Unidos. No final do ano, o comando militar alemão estava consciente de que o tempo jogava contra si. A entrada dos Estados Unidos havia transformado a guerra em um conflito global no qual a Alemanha, já enfraquecida pelas tensões internas e pelos efeitos do bloqueio, não podia competir a longo prazo. A Revolução de Novembro de 1918. O ano de 1918 encontrou o Império Alemão exausto. Os efeitos combinados do bloqueio naval britânico, a escassez de alimentos e a inflação crescente haviam erodido a coesão social. Nas cidades industriais, onde a pressão econômica se sentia com maior intensidade, a população vivia em condições cada vez mais precárias. Relatórios do período mostram como o descontentamento crescia à medida que a guerra se prolongava sem sinais de uma vitória próxima. A desnutrição se espalhou por amplas camadas da sociedade e o clima político começou a se fragmentar ao longo de linhas ideológicas que se radicalizavam rapidamente. Esse desgaste geral já se percebia em 1917, mas atingiu um ponto crítico com a aproximação do outono de 1918. O fracasso da ofensiva de primavera, a última grande aposta militar alemã na frente ocidental, marcou o início do colapso definitivo. Embora a Alemanha tenha obtido avanços significativos no início, a resistência dos aliados, apoiada pela chegada de tropas americanas frescas, transformou a ofensiva em uma operação insustentável. As baixas e o desgaste das tropas alemãs superaram em muito os ganhos territoriais. Enquanto o exército perdia sua capacidade ofensiva, a retaguarda sofria um deterioro ainda mais profundo. Os recursos escasseavam e a moral tanto dos soldados quanto dos civis diminuía a níveis que o governo imperial já não podia controlar. A desordem social e o esgotamento econômico se intensificavam, minando a autoridade do regime. As greves se multiplicavam, especialmente nos setores metalúrgicos. A população urbana, enfrentando o frio e a falta de alimentos, começou a mostrar sinais de insubordinação aberta.
O sistema político imperial, baseado na figura do Kaiser e na estrutura militar prussiana, encontrava-se defasado diante das crescentes demandas de democratização da população. A situação explodiu em novembro de 1918, quando os marinheiros da frota alemã em Kiel se recusaram a cumprir uma ordem que consideravam suicida: realizar uma saída ao mar para enfrentar a Royal Navy em uma batalha final que muitos percebiam como inútil. O descontentamento acumulado durante anos dentro das forças armadas estourou em forma de motins. Os marinheiros foram presos, mas os protestos se espalharam rapidamente. Trabalhadores portuários, operários e soldados juntaram-se à revolta. Os distúrbios se propagaram para outras cidades do norte da Alemanha, iniciando um movimento insurreicional que escapava totalmente ao controle das autoridades. Em poucos dias, a revolta alcançou Hamburgo, Bremen, Lübeck e outras cidades portuárias. Conselhos de trabalhadores e soldados, inspirados em parte pelos acontecimentos que haviam ocorrido na Rússia um ano antes, começaram a se formar espontaneamente. Seu objetivo imediato era frear a guerra e democratizar o sistema político. Em várias cidades, esses conselhos assumiram temporariamente o controle de edifícios públicos, estações ferroviárias e quartéis. A autoridade do Estado Imperial enfraqueceu de maneira alarmante. Para o final da primeira semana de novembro, o movimento havia chegado a Munique, onde a proclamação de uma república bávara acelerou ainda mais a dissolução da ordem imperial. O governo em Berlim compreendeu que a situação era insustentável. A pressão política interna aumentou de forma dramática. Diversos partidos do Reichstag exigiam a abdicação imediata de Guilherme II como condição para estabilizar o país e negociar um armistício que evitasse um colapso ainda maior. A própria cúpula militar reconhecia que a continuidade do Kaiser havia se tornado inviável. As tropas já não obedeciam com disciplina, e a opinião pública responsabilizava diretamente o soberano pela prolongação da guerra. A fome, o esgotamento e o desânimo haviam criado uma atmosfera que tornava impossível restaurar a ordem sem uma transformação política profunda. Em Berlim, as manifestações se multiplicaram à medida que colunas de trabalhadores armados percorriam as ruas exigindo o fim do governo imperial. O Conselho dos Representantes do Povo, que começava a se formar dentro do Reichstag, pressionava para que o monarca se afastasse do poder e assim evitar que a revolução derivasse em um surto ainda mais violento. Em 9 de novembro de 1918, diante da iminência de um levante generalizado, o príncipe Max von Baden anunciou publicamente a abdicação de Guilherme II, ainda antes de contar com sua autorização formal. Com essa declaração, o Estado Imperial ficou dissolvido de fato. Guilherme II, surpreendido pela rapidez dos acontecimentos, fugiu para os Países Baixos, onde recebeu asilo político. Sua saída marcou o fim da ordem monárquica que dominava a Alemanha desde a unificação em 1871. Naquele mesmo dia, enquanto multidões se reuniam no centro de Berlim, o líder social-democrata Philipp Scheidemann proclamou a República Alemã a partir de uma janela do Reichstag, tentando antecipar-se a outras facções revolucionárias que propunham um modelo mais radical. A proclamação da República foi uma medida para evitar que o país caísse no caos. As instituições imperiais encontravam-se paralisadas e o exército havia perdido sua coesão. O novo governo, formado inicialmente por social-democratas moderados, deveria manter a ordem, negociar o armistício com os aliados e estabilizar um país devastado pela guerra e fragmentado por tensões internas. Embora tenha surgido como resposta imediata à crise, a República enfrentaria desde o início enormes desafios, entre eles a necessidade de consolidar uma estrutura política para um país que nunca havia funcionado como democracia parlamentar. Nas ruas, a agitação continuava. Os conselhos de trabalhadores e soldados seguiam operativos em várias cidades, e sua relação com o novo governo nem sempre era clara. Alguns exigiam reformas mais profundas, enquanto outros aceitavam a mudança política na esperança de que o fim da guerra permitisse uma reconstrução ordenada. O fim do Império Alemão não se deu apenas pela derrota militar, mas também pela incapacidade do sistema imperial de se adaptar a um contexto social e econômico que havia mudado radicalmente desde 1914. A Batalha de Cambrai, 1917.
O outono de 1917 encontrou os altos comandos britânicos buscando uma alternativa aos combates estagnados e à devastação do barro em Flandres. As ofensivas anteriores haviam demonstrado que a artilharia tradicional, mesmo em grande quantidade, não podia assegurar uma ruptura decisiva nas posições alemãs da frente ocidental. Nesse contexto, surgiu a ideia de empregar pela primeira vez em uma operação planejada em larga escala a nova arma que a guerra havia produzido, mas que ainda não havia mostrado todo o seu potencial: o tanque. Nos setores alagados e pantanosos de Ypres, onde a batalha de Passchendaele se consumia em esforços inúteis, seu uso era quase impossível. No entanto, havia um ponto da frente onde o terreno oferecia melhores condições: Cambrai, uma zona de solo seco e calcário onde os veículos blindados não correriam o risco de afundar. O comandante do corpo de tanques, o brigadeiro-general Hugh Ellis, buscava há meses a oportunidade de demonstrar o valor tático dessas máquinas e conseguiu despertar o interesse do general Julian Byng, comandante do Terceiro Exército, em um plano de ataque baseado no fator surpresa. A proposta de Ellis somou-se à inovação tática de um oficial de artilharia da 9ª Divisão Escocesa, o brigadeiro-general Henry Hugh Tudor, que havia desenvolvido um método para disparar sem necessidade de registrar previamente as baterias. Essa técnica eliminava o tradicional bombardeio prévio, que sempre alertava o inimigo sobre um ataque iminente. Tudor propôs um bombardeio surpresa, calculado matematicamente, que permitiria à artilharia atingir com precisão desde o primeiro disparo e abrir caminho para os tanques sem revelar a operação. A combinação dessas ideias representava uma mudança radical em relação aos métodos usados até então. Byng aprovou o plano em agosto e o quartel-general de Haig o ratificou em 13 de outubro. Em novembro, com Passchendaele se esgotando, Haig buscava um sucesso que compensasse a enorme perda de vidas sofrida em Flandres. Finalmente, autorizou a ofensiva para o final do mês. O objetivo era lançar um golpe concentrado que atravessasse a linha alemã em Cambrai e permitisse um avanço profundo, algo que não se conseguia desde os primeiros meses da guerra. A operação previa o uso de mais de 300 tanques, apoiados por 8 divisões de infantaria e 1.000 peças de artilharia. Os tanques avançariam em formação densa sobre um frente de 10.000 jardas, seguidos de perto pela infantaria para capturar prisioneiros, ocupar as trincheiras e consolidar as posições alcançadas. Para abrir caminho aos veículos, que deveriam romper diversos cinturões de arame farpado, foram preparadas técnicas específicas. Cada tanque transportaria um fascine, um enorme feixe de galhos que seria lançado dentro das trincheiras para ser usado como pontes improvisadas. O objetivo era atravessar de um só impulso as 3 linhas sucessivas da posição alemã que se estendiam ao longo de 7.000 jardas. O setor escolhido estava defendido por apenas 2 divisões alemãs: a 20ª Landwehr, considerada de 4ª categoria pela inteligência aliada, e a 54ª Divisão de Reserva, melhor treinada e equipada. Este segundo corpo estava sob o comando do general von Walter, um oficial de artilharia cujos estudos sobre o uso de tanques, embora a Alemanha não dispusesse deles, foram cruciais. Walter havia compreendido antes que muitos oficiais europeus as possibilidades táticas dos veículos blindados e treinou sua artilharia para destruí-los a partir de posições protegidas, um detalhe que influenciaria profundamente o desenrolar da batalha. Enquanto os alemães fortaleciam suas posições, as forças britânicas finalizavam a coordenação entre tanques, artilharia e infantaria. No entanto, existiam divergências internas. O general George Montague Harper, à frente da 51ª Divisão Highland, duvidava da utilidade dos tanques e temia que sua presença atraísse o fogo inimigo sobre sua infantaria. Por isso, ordenou que seus homens se mantivessem 150 a 200 jardas atrás dos veículos, uma decisão que teria consequências graves. O ataque começou às 6h20 da manhã de 20 de novembro de 1917. A artilharia britânica abriu fogo sem aviso prévio, surpreendendo completamente as defesas alemãs. Após o bombardeio inicial, os tanques avançaram em colunas densas, seguidos pelas tropas de infantaria. A ruptura inicial foi espetacular.
Em várias zonas, as forças britânicas conseguiram avançar até 4 milhas nas primeiras 4 horas, com perdas mínimas. As divisões de Durham, por exemplo, sofreram apenas uma dezena de baixas no total. A combinação de cálculo matemático, velocidade e silêncio havia dado resultado. No entanto, o sucesso não foi uniforme. No centro da frente, onde operava a 51ª Divisão Highland, a distância imposta por Harper entre infantaria e tanques deixou os veículos sem apoio quando entraram na zona defendida pela 54ª Divisão de Reserva. Os artilheiros alemães, treinados por von Walter para abater alvos móveis, começaram a destruir os tanques um a partir de posições cuidadosamente selecionadas. Nesse setor, 11 tanques foram neutralizados em poucos minutos. 5 deles caíram sob o fogo de um único sargento alemão, Kurt Kruger, que morreu quando a infantaria britânica finalmente alcançou a linha. A perda dos tanques impediu que a divisão atingisse seus objetivos do dia. Ainda assim, nos flancos a linha alemã havia sido completamente penetrada. Na Inglaterra, ao se conhecer a notícia do avanço, os sinos tocaram anunciando um triunfo. Era a primeira vez que soavam desde o início da guerra. Mas o entusiasmo era prematuro. A cavalaria, que deveria explorar a brecha criada pelos tanques, encontrou obstáculos de arame que não haviam sido cortados e teve que parar. A infantaria britânica avançou lentamente nos dias 21 e 22 de novembro, mas não conseguiu estender de forma decisiva a ruptura inicial. A resposta alemã não se fez esperar. Nos 10 dias posteriores ao ataque, o príncipe herdeiro Ruprecht da Baviera, comandante local, reuniu 20 divisões para um contra-ataque massivo. Em 30 de novembro, os alemães lançaram sua ofensiva e recuperaram não apenas grande parte do terreno perdido no dia 20, mas até posições adicionais que antes estavam nas mãos britânicas. O resultado final foi uma frente irregular, conhecida como linha Drocourt-Quéant-Switch, onde ambos os lados mantinham pequenas conquistas territoriais às custas do outro. A Batalha de Cambrai terminou sem um vencedor claro. O que deveria ser uma penetração decisiva se tornou um símbolo do equilíbrio precário no final de 1917. O Tratado de Brest-Litovsk, 1918. A crise russa de 1917 transformou o que restava da frente oriental em um espaço desintegrado. O colapso militar após a falhada ofensiva de Kerensky deixou os exércitos incapazes de resistir, enquanto a agitação revolucionária avançava de Petrogrado até a retaguarda das unidades. Nesse ambiente, a influência bolchevique cresceu rapidamente e Lenin retornou do exílio com um programa claro: acabar com a guerra, desmontar a velha ordem e transferir o poder para os sovietes. Suas teses encontravam terreno fértil em soldados exaustos, em camponeses que já não queriam combater e em uma estrutura estatal à beira da implosão. Após a queda do governo provisório e o triunfo bolchevique em 25 de outubro, a prioridade do novo regime foi formalizar um cessar-fogo. Em questão de dias, a decomposição do exército russo se acelerou. Soldados abandonavam a frente aos milhares, convencidos de que a revolução lhes havia aberto a possibilidade de retornar às aldeias em busca das terras prometidas. Nesse cenário, Lenin impulsionou a proposta de um armistício imediato, tentando manter uma posição diplomática, enquanto evitava uma ofensiva alemã que o país já não podia enfrentar. As potências centrais, inicialmente cautelosas diante do surgimento de um poder revolucionário que clamava por rebelião internacional, aceitaram se reunir. Em 3 de dezembro, começaram em Brest-Litovsk as negociações entre representantes soviéticos e delegados da Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia. O processo se prolongou por semanas, interrompido constantemente por discussões internas entre os bolcheviques e pela tentativa de Lenin de ganhar tempo diante da expectativa de uma revolução socialista na Europa Ocidental que alterasse totalmente o tabuleiro diplomático. Enquanto as conversas estagnavam, a realidade militar era implacável. O armistício tácito, sustentado de forma frágil sobre as linhas cada vez mais vazias do exército russo, desmoronava. A delegação soviética rejeitava os termos alemães, que exigiam a separação de vastos territórios ocidentais do antigo Império Czarista, incluindo Polônia, Lituânia e áreas da Ucrânia. Lenin, ainda consciente de que a Rússia não estava em condições de se defender,
Esperava algum giro que enfraquecesse a Alemanha antes de ter que aceitar uma paz tão humilhante. Mas a paciência alemã se esgotou. No início de fevereiro de 1918, os chefes militares comunicaram que retomariam a ofensiva se a Rússia não assinasse. Em 17 de fevereiro, a ameaça se concretizou. O exército alemão avançou sem resistência, percorrendo 150 milhas em questão de dias. A queda acelerada de posições estratégicas revelou a profundidade do colapso russo. Aquela ofensiva, mais um passeio do que uma campanha, demonstrou que a frente oriental já não existia em um sentido militar. Em Petrogrado, o impacto foi imediato. Lenin reconheceu que continuar resistindo era inviável e ordenou à sua delegação aceitar os termos alemães. Em questão de dias, a vontade soviética de prolongar a negociação desmoronou. O tratado foi assinado em 3 de março de 1918. Suas cláusulas implicavam uma amputação territorial sem precedentes. 750 mil quilômetros quadrados, uma extensão 3 vezes superior ao território da própria Alemanha, com 1/4 da população russa, 1/3 das terras cultiváveis e uma proporção equivalente da indústria. Para os bolcheviques, a assinatura era um sacrifício inevitável para manter o poder e reorganizar o Estado. A retirada russa liberou a Alemanha de uma frente imensa que havia consumido recursos desde 1914. Com o inimigo colapsado, o alto comando transferiu suas melhores divisões para o oeste, esperando empregá-las em uma ofensiva decisiva antes da chegada massiva de tropas americanas. Já antes da assinatura, muitas unidades alemãs haviam sido enviadas à França. O restante ficou encarregado de ocupar a Ucrânia e explorar os novos territórios sob supervisão militar. A vitória territorial no leste era enorme, mas a capacidade alemã de administrá-la era limitada, e a desmobilização russa deixava uma região politicamente caótica. Enquanto isso, os prisioneiros russos superavam 4 milhões, um número enorme para qualquer exército europeu. Muitos deles haviam sido capturados não por derrotas em batalha, mas por rendições em massa decorrentes da desintegração moral do exército. A proporção entre mortos e prisioneiros ilustrava a diferença entre o comportamento militar russo e o dos exércitos ocidentais. A lealdade ao Estado, ao regimento e aos comandos havia se evaporado. O colapso do Império Austro-Húngaro e o fim do Império Alemão. Os últimos meses da guerra encontraram o Império Austro-Húngaro em um estado de enfraquecimento irreversível. O que antes havia sido uma estrutura política vasta e complexa, sustentada por acordos frágeis entre nacionalidades, chegou a 1918, sobrecarregado pela pressão militar, pela escassez e pelas tensões internas. A frente italiana, que durante anos havia absorvido recursos enormes, acabou por se quebrar, e a derrota de seus exércitos expôs a fragilidade de um Estado que já não podia sustentar seus compromissos militares nem sua coesão interna. As linhas desmoronaram rapidamente, e a retirada se transformou em uma debandada impossível de reverter. Em Viena e Budapeste, a crise tinha dimensões políticas e sociais. A monarquia dos Habsburgo, símbolo de uma estabilidade que se prolongara por séculos, perdia sua capacidade de governar enquanto os grupos nacionais reivindicavam uma independência que já não podia ser negada. A guerra havia esgotado todos os mecanismos de integração. Os soldados na frente, muitos deles pertencentes a minorias que não se reconheciam na causa imperial, desertavam em números crescentes. O exército multinacional se desfazia de forma desigual, com unidades inteiras abandonando posições enquanto outras tentavam manter uma ordem impossível. A ofensiva italiana final precipitou a situação. Na frente do Piave, a ruptura das linhas austro-húngaras se transformou em uma retirada geral, e os aliados avançaram para os territórios interiores. O colapso militar não apenas enfraqueceu a posição diplomática do Império, mas acelerou sua dissolução interna. A Hungria declarou sua autonomia, os checos formaram seu próprio Conselho Nacional e outras comunidades seguiram o mesmo caminho. A estrutura dual que definira o Estado desde 1867 já não podia ser mantida. As instituições imperiais esvaziavam-se de autoridade enquanto seus povos começavam a imaginar um futuro fora do domínio de Viena. Para a Alemanha, essa realidade era catastrófica. O Reich havia mantido seu esforço bélico com a expectativa de que a Áustria-Hungria
resistisse o suficiente para preservar a coesão da frente comum. A queda do aliado não apenas liberava os exércitos inimigos que combatiam no sul, mas reduzia a Alemanha a uma posição estratégica impossível. Com a frente ocidental já debilitada e sem o apoio do leste após o armistício russo, perder o último parceiro significava enfrentar sozinha as forças combinadas de França, Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos e os novos estados que emergiam da antiga monarquia imperial. A capitulação austro-húngara teve um efeito imediato sobre a moral alemã. As tropas na frente ocidental, já dizimadas e exaustas pelas ofensivas fracassadas de 1918, compreenderam que a guerra estava perdida. Nos quartéis, as notícias sobre a desintegração do Império Vizinho revelavam o destino inevitável do próprio Reich. As cidades do interior sofriam com escassez, distúrbios e um sentimento crescente de abandono. A estrutura política alemã, que dependia de um equilíbrio precário entre o Estado Imperial e o comando militar, começou também a se fragmentar. O colapso do aliado acelerou os acontecimentos internos na Alemanha. Com a frente exposta e sem capacidade de reorganizar seus recursos, o alto comando informou ao governo que continuar a guerra era inútil. A pressão para negociar um armistício tornou-se irresistível. O que até então havia sido apresentado como uma retirada estratégica, revelou-se como um colapso geral. O Império Alemão, que buscava sustentar-se mediante a disciplina militar e a centralização do poder, enfrentou subitamente a evidência de que a guerra não podia ser ganha nem prolongada sem riscos de uma implosão interna. Para o mês de novembro, a situação era insustentável. Com a Áustria-Hungria desintegrada e os novos estados nacionais ocupando seus territórios, a Alemanha se encontrou isolada. A continuidade do esforço bélico não tinha justificativa estratégica e o desgaste social havia atingido um ponto irreversível. As unidades militares começaram a mostrar sinais de indisciplina, e os marinheiros, assim como no Império Vizinho, se recusaram a cumprir ordens que consideravam suicidas. O que ocorria na Áustria-Hungria repetia-se agora no Reich, mas com uma velocidade ainda maior. O Tratado de Versalhes, 1919. A derrota militar de 1918 deixou a Alemanha em um estado de profundo esgotamento, tanto na frente quanto na retaguarda. O colapso do Império Austro-Húngaro havia privado o Reich de seu último apoio estratégico, acelerando a desintegração do próprio sistema imperial alemão. Nesse vácuo de poder, a nova república que surgiu após a abdicação de Guilherme II enfrentou a tarefa de negociar a paz com os vencedores, uma paz cuja forma já estava decidida antes mesmo de os delegados alemães chegarem à França. O armistício não havia sido um pacto entre iguais, mas uma suspensão temporária das hostilidades sob condições rigorosas, e as potências aliadas se apresentaram à mesa convencidas de que a Alemanha deveria assumir a responsabilidade total pelo conflito. Quando os representantes alemães foram convocados a Versalhes, a atmosfera encontrada era inequívoca. Não se tratava de uma negociação, mas da leitura de um documento concluído, um conjunto de imposições que não admitia modificações substanciais. A delegação do novo governo, enfraquecida e ainda tentando se consolidar, compreendeu desde o início que não tinha margem para resistir. O poder militar aliado, somado ao bloqueio naval que continuava sufocando a população alemã, tornava impossível rejeitar os termos. O texto apresentado aos alemães continha disposições territoriais de grande magnitude. A Alemanha perdia a Alsácia e Lorena, devolvidas à França. Também cedia territórios à Bélgica e à Dinamarca, e uma parte considerável da Prússia Ocidental passava a integrar o novo Estado polonês. Danzig tornava-se cidade livre sob supervisão internacional. Embora essas regiões tivessem sido motivo de disputa histórica na Europa Central, para muitos alemães sua perda representava uma mutilação territorial que questionava a continuidade do próprio Estado surgido da unificação de 1871. Junto às cessões territoriais, impunha-se a desmilitarização da Renânia e a ocupação aliada de suas áreas ocidentais. Para a Alemanha, essas condições eram especialmente humilhantes, pois alteravam o equilíbrio estrutural do país ao colocar sob controle estrangeiro uma de suas regiões mais industrializadas.
A proibição de fortificar a zona e a obrigação de mantê-la livre de tropas alemãs eliminavam qualquer possibilidade de defesa em caso de uma agressão futura. As restrições militares, no entanto, foram ainda mais severas. O exército alemão ficava reduzido a um contingente de 100.000 homens, sem serviço militar obrigatório e sem capacidade de produzir armamento pesado. Era proibido possuir tanques, aviões, submarinos e artilharia de grande calibre. A marinha se reduzia a um nível simbólico, incapaz de projetar poder além de suas próprias costas. Para um país que havia desenvolvido uma tradição militar forte e que confiava sua segurança à estrutura prussiana do exército, essas limitações eram percebidas como uma tentativa de desarmar não apenas o Estado, mas a identidade militar que caracterizava a Alemanha há décadas. A essas cláusulas somava-se o ponto mais controverso do tratado, a seção referente à responsabilidade pela guerra. A Alemanha devia aceitar a culpa exclusiva pelo início do conflito, uma afirmação que os delegados consideravam historicamente falsa e moralmente inaceitável, mas cuja assinatura era exigida para justificar as reparações econômicas que os aliados reivindicavam. Embora o valor final não tenha sido fixado em Versalhes, o princípio estava estabelecido. A Alemanha deveria compensar economicamente os países vencedores pelos danos sofridos durante os combates. A combinação de perda territorial, desarmamento e reparações gerou um sentimento de profunda injustiça entre os alemães. A delegação que havia viajado a Versalhes, consciente do risco que implicava assinar um documento tão severo, tentou protestar, mas não havia possibilidade de renegociação. A alternativa seria a retomada da guerra sob condições ainda mais desfavoráveis, algo que o novo governo não podia enfrentar, especialmente com um país enfraquecido, politicamente dividido e sujeito a pressões internas que ameaçavam a estabilidade da jovem república. O tratado foi assinado em 28 de junho de 1919, no mesmo salão onde, 48 anos antes, havia sido proclamado o Império Alemão após a vitória sobre a França na Guerra Franco-Prussiana. Essa coincidência de cenário, tão carregada de simbolismo, acentuou o impacto psicológico do acordo. O ato foi percebido na Alemanha não como o encerramento do conflito, mas como uma imposição destinada a humilhar o país. Em Berlim, o governo que enviara os delegados enfrentou críticas severas. Extremistas de direita acusavam os políticos da República de terem esfaqueado pelas costas a nação ao aceitar os termos, enquanto grupos radicais de esquerda denunciavam que a paz não tratava das causas sociais profundas que haviam levado ao colapso do império. A severidade das condições impostas teve consequências que se projetariam além do momento imediato. As limitações militares deixaram a Alemanha vulnerável, e o peso econômico das reparações dificultou a recuperação em uma época em que o país precisava de estabilidade para se reconstruir. O ressentimento coletivo gerado pelo tratado ficou enraizado em todas as camadas sociais, alimentando discursos que sustentavam que o país havia sido tratado injustamente e que a guerra não havia terminado com uma derrota militar total, mas com uma imposição diplomática que negava a possibilidade de uma defesa legítima. Com o tempo, o tratado tornou-se um dos elementos mais citados por aqueles que buscavam deslegitimar a República e restaurar um sentimento nacionalista agressivo, especialmente encarnado na figura de Adolf Hitler. A Paz de Versalhes não conseguiu integrar a Alemanha em um sistema europeu estável e, ao contrário, contribuiu para um clima de tensão política que marcou toda a década seguinte. Embora em seu momento pretendesse lançar as bases para uma estabilidade duradoura, produziu, na verdade, uma semente de antagonismo que continuaria a crescer à medida que as dificuldades econômicas e sociais se acumulavam no país derrotado.